E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Pessoal, começando mais um vídeo para o nosso canal. Eis-me aqui, né? Tem um tempão que eu não gravo para vocês, eu acho que já tem uns 2 meses, né? Se não tiver, já tá chegando aí, uns 2 meses. Então, dei uma sumida do canal, vou falar para vocês, né? O motivo, já tá aí no título, né? Então, vocês já imaginam, né, o porquê que eu não tava gravando, entendeu, gente? E aí, eu vou contar a minha experiência que eu tive, né, esses dias atrás, igual vocês estão vendo no título, e aí eu vou falar para vocês um pouco dessa experiência, a qual muitas mulheres não gostariam de passar por essa experiência, né? Mas, infelizmente, nós estamos passando por uma época que está acontecendo muito, né? Vários tipos desses problemas tá acontecendo hoje em dia, né? Do CA, né? Hoje em dia tá muito comum. E aí, gente, eu vou relatar para vocês a minha experiência que eu tive esses dias atrás. Esse foi um dos motivos que eu parei de gravar, tá bom? E aí, gente, eu descobri realmente um nódulo na mama. E assim, foi um choque para mim no dia que eu descobri esse nódulo na minha mama, na mama direita. Então, gente, foi assim. Eu, em 2022, na campanha do Outubro Rosa, eu fui fazer a mamografia. E aí, gente, foi a minha primeira mamografia. Aí fiz a mamografia e eles marcaram o dia de pegar o resultado. E aí, no dia que eles marcaram para pegar o resultado, eu fui lá pegar o resultado. Porém, saí sem o resultado na mão. Aí falou que não estava pronto ainda, marcou uma outra data. Aí eu fui na data seguinte que eles mandaram. Aí também não me entregaram o resultado. E aí, eu pensei assim, agora eu vou ficar uns 3 meses sem ir lá. Porque toda vez que eu vou, eu não consigo pegar o resultado. Aí eu deixei passar uns 4 meses, mais ou menos. Aí fui lá, peguei o resultado, que fica na policlínica da minha cidade. Peguei o resultado e o resultado é esse aqui, meninas, ó. Tá vendo? Esse aqui foi o resultado. Aqui à frente, entendeu? Eles me entregaram desse modo aqui, ó. Desse modo aqui, grampeado de um lado do outro. Tá vendo? Assim que eles me entregaram. Eles não deixaram esse colorido aqui, ó, pra mim ver, não. Eles entregaram assim e grampeado. E aí eu fui pra casa, isso foi em outubro de 2022. Fui pra casa, eu trouxe esse resultado. E aí, gente, como eles me falaram nada, eu deixei o resultado na gaveta. E aí, porque assim, eles sempre falam aqui na minha cidade que a gente faz a mamografia no outubro rosa. Se der alguma alteração, eles já deixam um médico marcado pra gente entregar o resultado do exame, entendeu? Quando dá alguma coisa. E aí, eles me entregaram o resultado, não me falou nada, só me entregaram. Aí eu trouxe pra casa e fiquei, eu vou levar qualquer dia desse eu vou levar o resultado no médico. Porém, foi passando tempo e nada. Eu tava totalmente despreocupada, né? Mas eu fiz errado, viu, gente? Se vocês quiserem, se vocês me criticarem aí, eu sei que eu tô errado, entendeu? Que eu deveria ter levado logo o resultado pro médico ver lá no posto. Porém, gente, eu deixei na gaveta e despreocupei. Falei assim, não deu nada mesmo, né? Porque se tivesse dado, eu tinha já marcado um médico para mim poder mostrar o resultado. Gente, passaram mais de 2 anos. Agora, esses meses atrás, né? Esses dias atrás, um mês ou 2, não sei, que eu não lembro, né? Tá aqui no resultado, acho que foi em fevereiro ou março. Aí eu levei o resultado no médico, que eu fui fazer o preventivo. Aí eu levei o resultado lá pro médico dar uma olhada. Aí, gente, eu levei, não foi na consulta não, levei no retorno. Aí eu fiz o preventivo, aí daí 30 dias tinha que voltar pro retorno. Aí no retorno que eu levei esse exame, o primeiro que eu fiz.
Aí eu levei lá, gente, ao som, lugar desesperador. Aqui, gente, é complicado. O som, eles ligam pra tudo quanto é canto, você nunca tem jeito de gravar. Aí, gente, espero que dê pra mim gravar, né? Aí, gente, eu levei o resultado, aí o médico foi e olhou. O médico falou assim, nossa, quando é que você fez esse exame? Aí olhou a data, minha filha já tem mais de 2 anos que você fez esse exame e deu um nódulo aqui. Gente, na hora que ele falou assim, eu perdi o chão. Nossa, eu levei um susto, falei assim, sério, doutor? Ele falou assim, tem um nódulo aqui, já tem 2 anos. Ele falou assim, ó, você vai rapidamente fazer outra mamografia e vai fazer um ultrassom e trazer pra mim, tem que ser rápido. Aí eu já saí do consultório, gente, corri lá na clínica, né, uma das melhores clínicas daqui da minha cidade, e fui fazer os exames, que é uma clínica que chama Satos, uma clínica, uma das melhores aqui da cidade. Fui lá, marquei o exame, os 2 exames, já para daí uns dias na frente, né? Acho que 10 dias depois, ou 15, não sei. Aí eu fui fazer o exame, fui lá, mas aí durante esse tempo, gente, eu fiquei muito preocupada. No dia que eu soube, que foi numa sexta-feira, né, que o médico olhou o resultado do primeiro exame, que ele me falou que tinha dado um nódulo na mama, aí eu cheguei aqui de tardezinha, tomei banho, fui pra igreja, fui pro culto. Gente, a pastora que pregou lá no culto, nesse dia que eu descobri o nódulo, ela foi testemunhar sobre o tratamento dela de um nódulo na mama. Pensa, gente. Ela foi testemunhar e a pregação dela foi tudo em cima do o que Deus fez na vida dela com esse nódulo na mama. Ela fez o tratamento, gente, foi milagre, muito milagre, né? Ela não foi preciso tirar a mama dela e o nódulo e o CA tava grande e ela não perdeu a mama. Gente, foi só maravilha. Nesse dia que eu descobri. E durante a pregação dela, ela falou, gente, que ela tava pregando, Deus estava mandando falar com 3 mulheres que estavam lá na igreja. E aí, na hora que ela falou assim, falei assim, Jesus, uma dessas mulheres sou eu. E eu tinha descoberto naquela tarde sobre a doença, sobre o nódulo, né, na verdade. E aí, gente, a pregação, assim, foi extremamente maravilhosa. Eu cheguei em casa, aí quando terminou o culto lá, eu cheguei a conversar com essa pastora, ela falou assim, minha filha, se você tiver que passar pelo processo do tratamento, você vai passar e Deus vai passar com você vai ser mais do que vencedora. E eu vim embora, gente, mais assim, com o coração um pouco mais leve, né? Porém, a gente nunca deixa de preocupar um pouquinho, né? E aí, no meu pensamento, eu orava, pedi ao Senhor, se eu tivesse que passar pelo processo de tratamento, que o Senhor ia passar comigo. Mas se o Senhor quisesse, se fosse da vontade dele, que não fosse isso, que não fosse nada, e que eu seria muito grata. E aí, gente, foi passando os dias. Aí chegou o dia de eu ir lá fazer os novos exames. E aí, gente, fiz a mamografia primeiro e logo em seguida fui para outra sala fazer como é que fala, gente? O ultrassom, né? Primeiro eu fiz a mamografia, depois eu fui fazer o ultrassom. Aí, na hora que eu tava fazendo o ultrassom, a médica tava lá, né, correndo aquele negócio assim na mama e tal. Aí ela falou assim, não, você tá muito preocupada, né? Eu falei assim, tô, doutora, tô preocupadíssima. Tô preocupada, né, porque, veja bem. Aí ela falou assim, não, minha filha, não se preocupa, que não tem nada pra você se preocupar não, tá? Aí ela fazendo o exame, ela chamou uma outra médica lá da clínica pra poder vir olhar os exames que ela tava fazendo, porque a outra era mais especialista em mama mesmo, né? Aí a outra veio e falou, não, isso aí não é nada não, isso aí é um cisto e tal, não tem nada grave e tal. E aí na hora que elas falaram assim, gente, mas foi uma alegria tão grande, um alívio na hora, sabe? Você parece que você tira um caminhão de cima das suas costas, sabe? E aí eu fiquei aliviada, assim, aí no meu pensamento, graças a Deus, meu pai, muito obrigado, Jesus, que não é nada grave. E aí, gente, naquela tarde que eu saí daquele consultório, sabendo que era um cisto, eu fiquei, assim, muito aliviada.
e só agradecendo o Senhor. Muito obrigado, meu Deus, não ter dado nada sério. E aí, gente, marquei, né, o dia de eu levar lá pro médico ver o que me fez o pedido, né? Aí demorou eu levar lá, porque a vaga com ele é muito difícil, gente, que esse ginecologista que eu vou. E aí foi daí um mês e tanto que eu consegui vaga para levar o resultado lá pro médico ver. Aí eu levei o resultado, os dois resultados. Esse aqui, ó, é o ultrassom que eu fiz. E esse aqui, ó, é a mamografia, gente. Esse aqui é a mamografia. E aí, gente, eu levei o resultado pro médico lá olhar. O médico olhou o resultado. E aí ele falou comigo. Ele falou assim, olha, o primeiro exame que a senhora fez deu um nódulo. Só que esse nódulo sumiu. Esse cisto sumiu, que era um cisto, na verdade, sumiu sozinho. E aí, esse aqui é um outro cistozinho. Não é sério, é um cistozinho comum. Deve que some também, deve que vai sumir também igual o outro. Mas aí, todo ano a senhora vai fazer exames de mamografia. Tá certo, né, gente? Depois dos 40 é bom fazer todo ano a mamografia, né? E aí, gente, graças a Deus, né? Deus foi maravilhoso comigo, né? Mas sempre eu vou estar fazendo, todo ano eu vou estar fazendo os exames, né? Direitinho, olhando, acompanhando. E, gente, esse testemunho que eu estou dando aqui vai servir de experiência para vocês. Porque, gente, esse colorido aqui, ó, eu não sabia que existia isso, que tinha essa classificação aqui, ó. No primeiro que eu fiz, deu laranja, tá vendo? E me parece que o doutor falou, na hora que ele falou, gente, sobre esse classificado aqui, eu fiquei tão nervosa na hora que ele me disse, né, que tinha dado, no primeiro dia que eu levei pra ele, né, que o primeiro médico que eu levei, que ele falou que tinha dado nódulo, ele me falou sobre essa classificação, só que eu não gravei muito bem, não. Mas é assim, o verde, isso aqui, ó, o verde é quando não dá nada, que não tem problema nenhum na mama. E o laranjado é quando dá alguma alteração. Me parece que são 3 cores que ele falou. E aí outra cor, eu não sei se é amarelo ou se é vermelho. Mas aí, gente, isso vai servir de exemplo de experiência para vocês aí, que eu não sabia, gente, que tinha essa classificação de cores nesses exames de mamografia. Então agora eu sei, se eu soubesse sobre essa classificação, gente, eu nunca ouvi falar nas reportagens da televisão, nunca ouvi falar sobre essa classificação. Sempre eles falam outubro rosa, vão fazer mamografias, mulherada. Porém, nunca ouvi eles falar que seria importante se eles falassem nas reportagens, né? Na campanha que eles fazem da mamografia, seria bom que eles falassem sobre essa classificação de cores. Porém, eu nunca ouvi falar, gente, por isso que eu não sabia, sinceramente, nunca pesquisei sobre isso que eu nem sabia. E aí tem isso, viu, meninas? Tem classificação de cor. Então, gente, é isso. Graças a Deus, não deu nada, assim, sério, né? Mas, assim, até correr isso tudo, de eu fazer exame e descobrir, né, que não deu nada, gente, a gente fica muito preocupada. Aí eu não conseguia, gente, assim, eu fazia as coisas daqui de casa, mas assim, a preocupação é tanto que parece que você fica meio travada. Então eu parei de gravar vídeo aqui pro canal. E agora que eu vou voltar a gravar normalmente, né? Os vídeos aqui pro canal, tá, gente? E é isso. E você que pela primeira vez está assistindo, me assistindo aqui no canal, assim, o meu nicho é de dona de casa, gosto de gravar também, as coisas que eu compro, que é novidade, gosto de dizer aqui no canal o que eu tô achando, se é bom ou se não é, tá? Que é vídeo de importância, né, pra gente. Às vezes tem coisa que a gente não sabe e a gente vê um vídeo e acaba descobrindo, né, a respeito daquele objeto que a gente comprou para casa, um tecido doméstico. Eu gosto de gravar sobre isso também. Assim, gosto de gravar meu dia a dia, dando as minhas faxinas aqui, né, minhas coisas aqui. Aí, se você gosta desse tipo de conteúdo, se quiser se inscrever no meu canal e me acompanhar aqui, viu, gente? Vocês sejam bem-vindos, tá bom? E ativa o sininho para vocês receber todas as notificações. Fico grata a você que assistiu todo o vídeo,
Eu fico muito feliz, tá? Sobre você ter assistido todo esse vídeo. E é isso, gente, que sirva de experiência para vocês aí, tá bom? Então, um forte abraço para vocês. Agora eu vou continuar gravando direto, tá bom, gente? Graças a Deus. Tô bem agora, né? Em relação ao meu emocional a respeito disso tudo. Então é isso, gente. Um forte abraço para vocês. Beijos. E fica com Deus, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, gente!